Fala pessoal, tudo bem? Essa aqui é uma Masterclass especial que eu preparei para vocês. Aqui vocês vão entender tudo sobre o modelo de negócio dessa empresa. Mas anotem aí a palavra Masterclass. No final eu preparei uma surpresa para vocês. Espero que vocês gostem. Hoje a gente vai falar do banco BTG, né? O BTG Pactual. O BTG não é exatamente um banco digital, né? Ele tem um componente digital com certeza, mas as formas com qual ele ganha dinheiro, né? O modelo de negócio dele é bem diferente dos bancos tradicionais e também não é um banco digital extremamente diferente, por exemplo, de um banco Inter, tá? Então ele está aqui dentro desse módulo de bancos digitais, mas ele ganha dinheiro de uma forma diferente que a gente vai passar aqui e eu acho que vai ser uma das aulas mais interessantes para quem gosta do mercado financeiro, para quem quer trabalhar, mudar de área. O BTG é um banco de investimentos, né? O BTG nunca foi um banco comercial propriamente dito com pessoas físicas, agência, não tinha, né, até o digital esse business mais de varejo. Então ele tem todas as áreas que um banco de investimentos tem, né? Ele é um dos maiores em alguns segmentos, ele é o maior banco de investimentos do Brasil, então vai ser bem interessante para quem gosta, para quem quer ir para o mercado financeiro, mudar de área, várias descrições que são super interessantes, tá pessoal? E vamos lá, né? Uma coisa interessante do modelo de negócio do BTG, né, é que ele é constituído por uma partnership, né? O que é isso? É onde os executivos, os principais analistas, né, têm participação de fato na sociedade. Então, é um banco que exige, né, um alto nível de profissional, né, um profissional de alto nível, e que muitos deles, né, a partir do momento ou de uma senioridade, ganham uma participação, compram, né, com bônus. Então, o banco é formado por um alinhamento de interesses, tá? Para vocês terem uma ideia aqui, peguei 2019. Então, assim, um banco que quase 4 bi de lucro, ele tem 2.500 funcionários versus, por exemplo, um Santander que tem 50 mil funcionários. Ou seja, é uma equipe bem enxuta e reduzida de alto nível. Se a gente pegar pagamento de salários mais bônus, os 2.500 funcionários do BTG, na média, eles ganharam um salário anual de 700 mil reais. Assim, é um salário elevado e é isso que a gente está falando na média, né, anual. Então, ou seja, os júniores ali ganharam 200 mil reais, 150, 300, vai. E já os plenos, sêniores ali ganham acima de 1 milhão por ano. Então, para as pessoas terem uma ideia o que é o mercado financeiro lá de investimentos, né? O BTG é um banco que paga super bem, exige muito dos profissionais, você vê a diferença, né? São 2.500 funcionários que fazem um lucro praticamente de 4 bi. E eu comparei com o Santander, que é um banco que faz entre 12 e 14 bi, mas tem 50 mil funcionários. Estamos falando de bichos diferentes, um varejo, um banco de investimentos, tá? Mas isso aqui mostra um pouquinho do DNA do banco, tá? É um banco agressivo, busca performance, competitivo no mercado financeiro. Então, o BTG tem esse DNA, tá? A gente sabe que são profissionais ultra qualificados e que quando eles entram na disputa, eles entram para ganhar. Bom, vamos lá, né, pessoal? Então, vou colocar aqui na nossa tela o mapa da bolsa do BTG, né? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho, né? Foi um banco fundado em 1983, nível 1 da bolsa, né? De nível de governança corporativa, está sendo avaliado no dia 15 de junho, né, em 52,8 bilhões de reais. E vamos lá, aqui eu coloquei receita por origem, né? Então, você vai estar falando de um banco de investimentos, não é um banco de crédito, né? O principal business não é o crédito, tá? Então, vamos começar aqui, né? 11% da receita vem do Investment Bank, eu vou explicar isso linha a linha, que é super importante, tá? 10% vem do Corporate carteira de crédito, tá? 34% de Sales Trading, 10% vem de Asset, 7% de Wealth, 16% de Principal Investments e 12% de participações minoritárias e outros, tá? Então, vamos começar a quebra aqui de cada linha de receita, tá? Vamos começar pela que chama muito atenção, que é o Investment Bank. Então, a gente está falando aqui de 10% da receita. O que é
Investment Bank, né? Ou também conhecido como IB. Então muita gente já deve ter ouvido falar. Tá? A gente está falando de mercado de capitais, ou seja, mercado onde você consegue capitais para as empresas. Tá? Então, ações, ofertas de ações, né? Sejam elas uma oferta, um IPO ou um follow-on, que é uma oferta, no caso, de uma empresa que já está listada na bolsa, dívidas, fusões e aquisições. Vamos quebrar isso aqui um pouquinho mais a fundo, tá? Eu vou abrir, como eu sempre faço, né? Eu deixei todos os dados em anexo. Então tem o resultado do primeiro TRI, do ano completo de 2019, a planilha com os dados, e coloquei uma apresentação institucional do BTG que está bem bacana, tá? Vocês vão ver o IB, são equipes focadas nesse tipo de deal, né? Que a gente fala de apresentação, então aqui está super claro e super interessante essa apresentação, tá, pessoal? Bom, vamos lá, né? Tô aqui no slide 13, tá? Então, quem quiser acompanhar aí da apresentação. E vamos quebrar um pouquinho mais. Então, a gente está falando de oferta de ações, tá? Então, vamos lá. Uma empresa que quer fazer um IPO, ela precisa de um banco, né? Ela precisa de mais de um banco para fazer essa oferta. Por quê? Ela precisa de um coordenador, de um líder. E o que significa isso, né? Então vamos supor que você tem uma empresa, ela cresceu muito e você quer abrir capital na bolsa, seja para vender um pedaço do stake que você tem, né, da participação que você tem e receber um pouco de dinheiro, ciclo normal. Isso seria, no caso, uma oferta secundária, né? Ou então uma oferta primária que você quer crescer mais e quer levantar mais dinheiro. Então você vai injetar dinheiro na companhia. Então a empresa que deseja fazer isso, ela tem que seguir todas as regras da bolsa, né, para se listar, mas ela vai precisar fazer uma oferta pública, tá? E quem são os grandes investidores de bolsa? Hoje as pessoas físicas estão crescendo, mas são os investidores institucionais, né? Então a gente está falando dos grandes fundos locais e estrangeiros. Como é que esses caras vão entrar no IPO? Não é simplesmente lendo o prospecto. O que acontece no IPO, né? As empresas, ou os bancos que estão fazendo parte da oferta, eles pegam aí, primeiro eles vão fazer um valuation, primeiro eles vão analisar a empresa, alguns bancos, né, mais de um, e vão colocar qual seria um valor ali de valuation, qual seria o valor justo da empresa. Aí eles vão considerar um desconto grande para calcular o range, né? Então, assim, sempre tem o piso e o teto, porque é um valor que, independentemente de onde sair, o investidor vai ter um upside, ele tem um ganho. Porque o objetivo do banco que está fazendo um IPO, né, ele não quer que a ação caia. Se cair é ruim para os clientes dele. Então ele sempre vai tentar intermediar os interesses dos investidores e da empresa. Depois disso tudo, o que eles fazem? Eles começam a fazer o que a gente chama de roadshow. Então assim, eles vão pegar o presidente da companhia, né, o CEO, o CFO, o diretor de relações com investidores, e vão rodar, não só no Brasil, né, com os principais fundos, mas também fora. Então, eles vão pegar os principais fundos, América do Norte, Europa, e vão levar essa equipe, né, para conhecer. Então, assim, minha vida toda eu fui de fundo. Então, quando uma empresa vai fazer IPO, o banco traz o presidente da companhia para falar com você dentro do fundo. Ele te apresenta, ele mostra dados, o analista, por exemplo, do BTG, ele vai junto, né? A equipe de análise vai junto para debater com a equipe de análise do fundo as ideias. Então, existe um trabalho estruturado por trás de um IPO que é bem grande e caro, né? Então, a gente vê, muitas vezes, 3, 4, 5, 8% da oferta, né, que as empresas estão fazendo ficam para os bancos, para a área de investment bank. Então, é uma área que exige muito relacionamento, né? Então, não é só... E expertise. O cara tem que ter uma equipe extremamente técnica para conseguir fazer esse tipo de análise e muito bem, e ter uma expertise muito forte no lado comercial. Conhecer todos os fundos, ter uma habilidade comercial de apresentar e vender muito bem a empresa. Então, não é algo simples, tá? É algo complexo, caro. Da mesma forma que a própria alocação, por exemplo, um IPO, as pessoas físicas existe uma métrica clara, né? Quanto fica para cada um. Então, assim, é igual para todo mundo. No mundo institucional, não. No mundo institucional, quem escolhe
quanto vai ficar para cada fundo é a empresa e os bancos. Então, se você não tiver um bom, por exemplo, um fundo, não tiver um bom relacionamento com o banco, e ele está na oferta, ele é o líder, ele pode deixar o fundo sem nada e querer agradar outros fundos que são clientes deles. Então, existe um mercado financeiro, né, que está muito centralizado na região de São Paulo, Faria Lima, e uma parte no Rio de Janeiro, falando de Brasil, ele é muito pequeno e as pessoas circulam muito dentro do mercado, tá? Para vocês terem uma ideia como funciona um pouco de uma oferta. Então isso aqui, qual que é o driver disso aqui, né? Como é que essa receita cresce? Com aumento de ofertas, seja de IPOs ou seja de follow-ons, né? Então a gente está assistindo nos últimos meses, vai pegar os últimos 12 meses, uma quantidade gigantesca de ofertas. As empresas não precisam estar listadas para fazer não precisam ser novas, né, para fazer uma oferta. Ela pode ser já listada na bolsa. Por exemplo, né, a gente viu recentemente, via varejo, uma forma de captar dinheiro, emitiu mais ações. Como ela já estava listada na bolsa, né, foi um follow-on. Então esse tipo de oferta agrega muito para o lado do investment bank. Tá? O investment bank é uma das áreas mais cobiçadas dentro do mercado financeiro, que melhor se remunera, né, e se trabalha muito. Então assim, a gente circula no mercado financeiro, a gente sabe que o investment bank, os profissionais trabalham na média, eles tentam buscar 100 horas semanais. Isso, 100 horas de trabalho semanais. As pessoas praticamente dormem dentro dos bancos, tá? Então é um perfil muito agressivo. A outra linha importante dentro do investment bank é a área de dívida, tá? Ó, vamos pegar aqui, né, no slide 13 que eu coloquei do BTG. Então se a gente pegar aqui nessa coluna do meio, esse ICM, a gente está falando de equity aqui, tá? Que eu estou falando de ações, do período de 2010 ao primeiro tri de 2020, o BTG é o primeiro, é o líder. Desse mercado de ações, de ofertas, ele é o grande líder acima de todo mundo, né? Tá o BBA, Bradesco, Credit Suisse, Bank of America, tá? A outra linha importante, a gente está falando de dívida, tá? Então aqui na apresentação está como DCM, de débito. Eles estão o quinto, estão aqui muito bem ranqueados. E o que significa dívida, né? A gente está falando aqui de várias, a gente tem Rumo, né? Vamos, Natura, debêntures. Então assim, como é que você consegue dinheiro para a tua empresa, né? Ou vendendo um pedaço dela, né? Trazendo mais sócios, ou então conseguindo uma dívida, né? Então nada mais é do que você pegar emprestado o dinheiro de alguém, mas não de um banco, dando lastro, né, em algum tipo de produção, de serviços, de crédito futuro que você tem. Qual que é o grande ponto aqui, né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma emissão de uma dívida, pegar a Rumo fazendo debênture, está falando de uma oferta de 1,1 bilhão. Não é no mercado de pessoa física que vai conseguir ser feito esse tipo de oferta. O que tem que acontecer? Da mesma forma que o banco faz roadshow para distribuir uma oferta de ações, ele tem que sair atrás da ponta compradora dessa dívida. Não é simples, tá? Tem que conhecer todo o mercado, tem que ir atrás dos principais players, né? Tem que ter uma rede de distribuição muito grande. O BTG tem uma parte que a gente vai conversar depois, que chama Wealth, que é a parte de como se fosse praticamente um private bank, vai um pouquinho acima. É onde faz a gestão de pessoas de altíssima renda, que conseguem ter fundos exclusivos, 20, 30, 40, 50 milhões ou mais. Então você tem que ter acesso a esses canais para conseguir distribuir essa dívida. Ou seja, a gente está falando nada mais do que ter as duas pontas, né? Ter a ponta da pessoa que quer emitir a dívida e conseguir casar com o que quer comprar. Então tem toda a parte de estruturação e o lado comercial e está bem colocado como uma marca importante dentro do mundo do investment bank. Bom, e a terceira, né, casinha que existe dentro do lado do investment bank é o M&A, né, que é fusões e aquisições. Tá? Então, o que a gente está falando aqui? Empresas fazem fusões e aquisições o tempo todo. Né? Por exemplo, empresas grandes, elas olham muito para crescer, mas para crescer não só de forma orgânica, né? Então não é só crescer com a tua operação, mas crescer fazendo aquisições de outras empresas. Esse tipo de empresa, né? Muitas delas não tem uma área de M&A dentro da estrutura, uma área cara e não é o tempo inteiro que se faz um M&A. Tá? Então o que elas fazem? Contratam bancos
para ir buscar empresas que você queira fazer aquisição. Então eles vão rodar, já conhecem muito bem o mercado, né? São profissionais que só trabalham com isso, fazem aquele screening no mercado todo para começar a buscar empresas, preparar apresentações para o possível comprador, né? Para o cara que quer comprar esse projeto. Tá? Da mesma forma, se você quer vender a tua empresa ou quer fazer uma fusão, você busca um IB, né? Um Investment Bank, para prospectar. Então o que ele faz nada mais é do que pegar a área comercial deles, né? Muitos deles são sócios lá dentro, e rodar nas empresas com apresentações mostrando como a empresa que você quer vender ou comprar opera, tá? Então eles são fortes também nesse mundo, tá? Eles são segundo no ranking aqui, estão atrás só do Itaú BBA, que também é muito forte nesse mercado, tá? Então, para vocês terem uma ideia, quem são os concorrentes? Aqui, Itaú BBA, o BTG, né, que é um dos líderes, JP Morgan, Bank of America, Merrill Lynch, né? E o Credit Suisse. Então esses são os principais bancos aqui do mercado brasileiro que estão atuando nessa área de investimentos. Lembrando que o que é mais brasileiro, o que é mais focado nesse tipo de operação é o BTG, né? Itaú e Bradesco são bancos que têm uma estrutura muito mais de varejo, também estão inseridos nesse mercado, mas o principal é varejo. Credit Suisse e Merrill Lynch são bancos mais parecidos com o BTG do lado da estrutura, tá? Então essa primeira linha, linha de receita, né, que a gente está falando de IB, a gente está falando de oferta de ações, oferta de dívidas e fusões e aquisições, tá? Então é uma linha super importante onde o BTG está muito bem ranqueado aqui. A gente viu aqui, está sempre no top 5, número 1 no caso de ações, tá? Então isso aqui é super importante e é um business que cresce como? Crescimento do mercado de capitais. Melhora jurídica, crescimento econômico, maior penetração das pessoas em outros tipos de ativos, né? As pessoas migrando da poupança e evoluindo para a renda fixa, renda variável, tudo isso impulsiona essa linha de receita que é importante do lado do BTG. Bom, vamos falar aqui, né, da próxima linha de receitas do BTG, né? Corporate Lending. Ou seja, a gente está falando de empréstimos para grandes empresas, tá? Então aqui é mais parecido da forma que o banco tradicional opera, mas ele só está operando com empresas grandes. E não só do lado também de dívidas, mas dando também garantias. Então, por exemplo, pensando numa empresa como CCR, que faz concessões rodoviárias, né? Quando ela vai entrar numa licitação, esse tipo de licitação exige garantias. Então você tem sempre um banco por trás dando garantia para esse cara entrar numa licitação e se ele ganhar, ele vai conseguir honrar. Isso não acontece só nesse mercado, mas em vários outros. Então essa linha de receita é mais parecido com o banco, né? Porque esse é o lado da garantia, o lado do empréstimo, nada mais é do que pegar o capital que é próprio, né, na maioria das vezes, e emprestar para uma grande empresa. É diferente emprestar para uma grande empresa? Sim, porque geralmente ele pega muitas garantias, né? A forma com que você opera crédito para pessoa física é diferente da forma como você opera com institucional. Por exemplo, uma pessoa física é muito difícil você pegar garantia, né? Você pega a garantia do carro, da casa, mas a estabilidade jurídica, né, e as regras jurídicas dentro desse mundo são um pouquinho diferentes. Do lado institucional, é diferente. Você dá um crédito numa empresa grande, não é só o BTG que dá. Uma empresa tem um monte de bancos, vários bancos dando crédito ao mesmo tempo. Ele não fica operando unicamente numa instituição, por um lado de diversificação, tanto do lado da empresa, como também do banco, tá? Então os bancos operam meio que junto. Então o BTG não vai entrar sozinho numa empresa. Eles geralmente tem Itaú, tem Bradesco, então eles entram de forma conjunta e eles conseguem ter garantias, dependendo do tipo de operação, melhores nesse caso, tá? Vamos pegar aqui, eu peguei o slide número 15, tá? Dessa apresentação aqui do BTG, onde mostra um pouquinho dos números, tá? E aqui a diversificação por setor, então assim, é bem diversificado, ele fala exatamente, né, dos pontos aqui, não é só, não é puramente empréstimos, né, mas tem uma plataforma integrada de originação, antecipação de demandas, de crédito, então existem várias formas sofisticadas de você gerir uma área de crédito, tá? E aqui o BTG atua muito bem, porque é o foco dele. O foco dele é lidar com grandes empresas nessa linha aqui, dando crédito, né?
se vocês perceberam, é um perfil de um banco completamente diferente. Não é digital, né? A gente depois vai falar um pouquinho sobre o business dele digital, mas é completamente diferente. É um banco institucional, né? Que só fala com os grandes, equipe enxuta e grandes receitas também. Bom, vamos falar agora, né, da terceira linha de receita do BTG, que é a mais importante, tá? Vou poder colocar aqui na tela o mapa de novo do BTG. Essa aqui representa 34% da receita do BTG, uma das mais importantes e é conhecida como Sales Trading. E vamos lá, né? O que é isso, né, gente? Bom, começando do mais simples, nada mais é do que o business de corretagem, ou seja, corretora. Mas a gente está falando de uma corretora para clientes institucionais, tá? Então tem as mesas de operações que fazem as transações para os grandes fundos. Os fundos, né, as tesourarias, os bancos, eles operam diretamente com os bancos, né, com os bancos corretoras, de uma forma diferente de pessoa física. Então não é totalmente eletrônico, né? As pessoas ficam ligadas o tempo inteiro com as instituições. Vamos lá, eu sempre fui responsável por executar as ordens do fundo. Então, fazia análise, participava da gestão e executava tudo de ponta a ponta dos fundos onde eu trabalhei. Então, na verdade, quando você vai comprar uma ação, você tem a Bloomberg, né, que você consegue executar uma ordem, mas do outro lado tem um sales trade, né, tem um broker ligado com você. Então, assim, hoje não é mais viva voz, né? As pessoas falam que as pessoas não estão mais na bolsa, mas eu, por exemplo, ficava ligado com todas as casas que eu operava. Então a gente tinha telefone, uma telefonia que a gente chama de linha privada, né? Você tem uma linha privada onde você fica ligado com 6, 8, 10, quantas pessoas você quiser o dia todo. E aí você fica conversando. Então você passa uma ordem, eu ia falar com o meu sales trading lá, olha, eu quero comprar tanto de Petro desta maneira. Então assim, é uma forma que eu conseguia comprar. Porque pensa que um fundo é grande, né? Então o último fundo que eu trabalhava, chamava Bresser, tinha 600 milhões de patrimônio líquido. Fundo que não é nenhum dos gigantes, pelo contrário. A maioria dos fundos os conhecidos aí são bem maiores que isso. Então, não é simples comprar para um fundo. A gente está falando aqui de uma ação, por exemplo, Petro. E quando você vai comprar Lelis Blanc, restock, é uma dificuldade imensa, né? Pensa para um fundo, né, comprar esse tipo de ativo. Você passa ali 5, 10, 20 dias comprando uma ação. E é estratégico que o resto do mercado não saiba quem está comprando. Assim, por uma questão, se tem um bom gestor comprando, se isso vaza, outros fundos, outras instituições podem correr atrás e você acaba puxando o preço, levando o preço, principalmente quando a gente fala de uma small cap. Então existe um elo de confiança quando você está negociando, quando você escolhe uma casa para operar, né, para fazer essas transações, e você executa esse tipo de ordem. Então é um negócio super complexo, não é simples como apertar um botão, né? Porque a maioria das pessoas não pararam para pensar. Nenhum fundo que tem 10 bi, como é que faz para comprar? Você não consegue comprar 50, 40 milhões de muitas empresas aí negociadas na bolsa de forma rápida. Então, esse é um dos serviços, né? Outra coisa, e quando a gente decidir arrediar o fundo, ou seja, eu quero fazer uma opção de dólar. Essa opção não é listada. O que acontece, né? O que os fundos fazem? Você pega o telefone, você fala, define qual é a estratégia, né? Quero comprar um direito de compra de dólar, sei lá, R$6 para daqui 12 meses. Você pega o telefone e começa a ligar para todas essas mesas, né, de sales trading dos grandes bancos. Então você liga para o Itaú, você liga para o BTG, você liga para o Deutsche, você liga para a Merrill e pede preço. Ou seja, eu quero comprar 100 milhões dessa proteção. Quanto você me cobra? E aí essas mesas, né, que é o trabalho de sales trading, eles dão um preço para você. Fala, te dou tanto. Além disso, essas são algumas das coisas, tá, que as mesas de sales trading fazem. Por exemplo, da mesma forma que eu queria comprar uma ação e queria ter um sigilo, eu poderia ter uma ação na minha carteira, vou colocar aqui, por exemplo, na Atura. A Atura é uma ação que não tem muita liquidez, pensando do lado do institucional. E vamos supor que eu quero sair, eu quero vender. Quero vender 100 milhões de reais de Natura e eu quero vender hoje. Eu não conseguiria.
Um fundo não consegue. O que você pode pedir? Você pode pedir para esses caras aqui, para o BTG, BTG, eu quero vender 100 milhões de Natura. Me compra. Ele vai comprar, ele pode comprar tudo de você, com desconto. É um tipo de trabalho chamado Facilities. O cara dá saída para você a um certo nível, né, com desconto, né, com 5%, 10% de desconto em relação ao que está sendo negociado, e pega para ele. E é o que ele faz, né, esse tipo de mesa, né, chama Delta One, ele vai comprar toda aquela Natura e ele precisa vender, mas ele não vai conseguir vender rápido, né? Então ele faz uma proteção, né? Ele vende outros ativos que tem uma correlação com a Natura, né, no caso, para ficar ficar zerado, né, ou de alguma forma tentar ficar zerado dessa exposição no setor. Então é uma das coisas que os sales trainings fazem para a equipe de gestão, para os fundos, tesourarias locais e globais, tá? Então, assim, não é puramente uma corretagem. Existe todo um trabalho ali de conseguir casar as duas pontas, né? Seja assumindo risco para o próprio banco, né? Ou seja, utilizando a relação que ele tem com o mercado todo. Ele poderia muito bem falar, eu conheço um fundo que tem posição em Natura e eu vou atrás desses caras e vou negociar para ele comprar o bloco inteiro seu. Então, seria uma forma de facilitar a vida, né, dos gestores fazendo essa transação, mas isso depende muito de relacionamento, de conhecer, de confiança. Isso é muito importante, por isso é um business que tem uma receita expressiva, tá, nesse mercado, para vocês entenderem um pouquinho mais da prática, né? Por exemplo, aqui, você fica, vou dar um exemplo, eu tinha relacionamento com o BTG, ficava operando lá o tempo inteiro com eles. Esse bom relacionamento ia se refletir no momento que eu quisesse entrar no IPO, eles iam me dar um stake maior ou menor, dependendo do relacionamento que eu tivesse que eu tenha com o banco, tá? Então isso depende, essa área, né, do sales trade está muito correlacionado com o investment bank. Na verdade, o que você tem, né, um grande network de investimentos, né, que de alguma forma eles se cruzam o tempo inteiro. Então você consegue fazer cross-selling, né? Você consegue puxar de uma área para outra e melhorar o negócio do banco. E quando fala do banco de investimentos, isso é super importante. Vamos lá, né? E a próxima linha de receita, que é bem importante também dentro da instituição, né, do banco, a gente chama de asset management. Então aqui está vendo responsável por 10% da receita do BTG. E do que a gente está falando, né, de asset? Fundos. Então, acho que todo mundo conhece aqui a expressão asset, né? Nada mais é do que recursos. Então, a gente está falando dos fundos, de como, né, o banco ganha dinheiro com fundos de investimentos e, no caso, os próprios fundos, né? Então, o que o BTG tem? Uma série de gestores, né, de fundos, cada um em seu segmento, né? Então, se a gente pensar aqui, ó, na apresentação, renda fixa e ações Brasil. Renda fixa e ações Latam, né? Latin America, então tudo que é América Latina. Investimentos alternativos, hedge funds globais e administração fiduciária, tá? Então essas são as formas com que a asset, né, que as receitas aqui entram através da asset. Ou seja, né, o BTG tem uma quantidade grande de fundos lá dentro. Como é que um fundo ganha dinheiro? Com taxa de administração e taxa de performance. Então, se a gente falar de fundos de ações, fundos multimercados, que tem um grau elevado de complexidade, né? Bons gestores, estratégias complexas e rentáveis, a gente está falando que esses fundos, na média, cobram 2% de taxa de administração, mais uma taxa de performance de 20% sobre o QCD, né? O benchmark ali, que é a medida em que o fundo tenta acompanhar. Então, pensa no fundo de ações, né? Fundo de ações de 1 bi de real, 2% de taxa de administração fica para o fundo, né? No caso do banco. Então, aí, o fundo de 1 bi já dá 20 milhões de receita só pela taxa de administração. Além disso, mais 20% sobre o que exceder o benchmark. Ibovespa, por exemplo. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Ibovespa subiu 20% no ano. O fundo subiu 30% no ano. Então, ele subiu 10% a mais
do que o Ibovespa. Desses 10%, né, o excedente, 20% fica para o fundo. Então, dos 10%, né, 20%, 2% vão ficar para o fundo de administração. No caso, o banco. Então, vamos pensar que era um fundo de 1 bi, ou seja, 20 milhões a mais vão ficar de receita para o fundo. Então, ou seja, esse fundo de 1 bi teve uma receita de 40 milhões de reais durante o ano. Num fundo de 1 bi, você não precisa de uma equipe tão grande. Então, 10 pessoas na equipe de gestão ali, no máximo, você consegue tocar muito bem, consegue remunerar muito bem essas pessoas e consegue ter uma receita boa para o banco, tá? Então, fundos de investimentos multimercados, da mesma forma. Aí ele fala aqui, né, de investimentos alternativos, já é uma linha menor dentro das receitas, né? Os hedge funds são fundos que fazem tudo, mas fora do Brasil, né? Então, os multimercados são equivalentes ao nosso multimercado, tá? No Brasil não existe a denominação exata de hedge funds, mas é muito parecido multimercado com hedge fund. E essa parte de administração fiduciária é o seguinte, né? Ele fazer a parte administrativa, né? Cuidar da custódia de outros fundos. Então, por exemplo, se você pegar um fundo fora do mundo BTG, por exemplo, um verde. O verde faz a gestão, o Stuberg, a equipe dele toda, escolhem os ativos, são responsáveis pela performance do fundo. Mas existe mais 2 agentes, né, o administrador e o custodiante, que são responsáveis. O administrador pelo lado legal e responsável perante CVM, Banco Central do fundo, e o custodiante é o cara responsável por observar, né, onde está a custódia exata das ações, dos títulos, está tudo ocorrendo de forma como planejado e acompanhando e fazendo as liquidações, tá? Esse fundo, por exemplo, esse fundo como verde, né, entre outros, todos os outros, eles precisam contratar um administrador e um custodiante. E o BTG oferece esses serviços, então ele consegue ter mais uma receita com esse tipo de serviço, tá? Pensando em drivers de crescimento, o que impulsiona a receita desse business? Melhoria, crescimento do mercado de fundos no Brasil. Seja ele com mais investimentos, migração, né? Existir a migração de pessoas físicas para os fundos, grandes investidores entrando em fundos locais e também com valorização, né? Pensa que se a bolsa cresce, se a bolsa tem uma alta de 30%, os fundos na média tiveram um aumento no patrimônio líquido. Isso implica no aumento de rentabilidade dentro de uma asset, tá? Então, na média que a gente está falando de um banco de investimentos, o que impulsiona, né, é a melhoria, o crescimento do mercado de capitais que fazem as receitas crescerem. Bom, no nosso mapa aqui, né, agora a nossa quinta linha que aparece aqui, com 7% das receitas do Banco BTG, a gente está falando de wealth. O que significa, né? Gestão de patrimônio de pessoas com altíssimo patrimônio de renda, tá? Então a gente está falando aqui de pessoas que 20, 30, 40, 50, 100 milhões de reais com investimento. E aí o que o banco faz, né? Você tem praticamente ali um banker, né, para te atender, para cuidar do seu investimento. Quando você tem um nível alto assim, de patrimônio, você não vai investir unicamente num fundo, unicamente num país. Você vai tentar ser o mais diversificado possível e também, quando você tem esse nível de patrimônio, você consegue acessar mercados que muitas vezes não são abertos para todo mundo. Então, assim, como eu disse lá, existem ofertas de ações ou de dívida, né, que são restritas, não são ofertas públicas, são ofertas restritas onde os bancos têm um número limitado de pessoas que ele pode oferecer e, consequentemente, né, o ticket médio do investimento é extremamente alto. Então, o que o banco faz? Alocação de recurso, cobra um FII para cuidar desse recurso e distribuir, né? Ou muitas vezes criando um fundo próprio, né? Uma carteira administrada, ou distribuir em outros investimentos, sejam eles do próprio banco, né? Fundos do próprio banco, ou de outros bancos. Então, assim, na maioria das vezes ele não vai deixar o dinheiro somente no banco
para não ter uma questão de conflito de interesse, né? Então, a gente está falando aqui de altíssimos patrimônios, muitas vezes vai colocar em alguns países. Então, é um serviço comercial, né? A gente está falando aqui praticamente de um atendimento, de um gerente de atendimento, tratando com pessoas com patrimônio elevado, elevadíssimo. E isso depende do quê, né? Depende de uma série de fatores. A característica comercial, o network é muito importante, porque daqui, né, desse business aqui, desse negócio, saem outros negócios. Então, por exemplo, tem as famílias que têm empresas de capital aberto, podem estar dentro do Wealth, ter um bom relacionamento e isso gerar uma possível oferta dentro do IB. Então está tudo muito cruzado, né? Então os bancos tentam manter o máximo de relacionamento com pessoas de alta renda, grandes empresas e mercado como um todo para fomentar cada vez mais receita e novos negócios dentro da instituição. Bom, pessoal, vamos lá, né? Falando aqui de mais uma linha importante de receita do banco, a gente está falando aqui, né, de 12%, que são participações minoritárias em outras empresas, em outros investimentos, tá? Então o banco atua investindo, comprando pedaços em pequenas, médias, grandes empresas para ter uma participação. Ele opera, como eu disse, né? Ele conhece o mercado todo. Ele está fazendo dívida, oferta de ações, ele está fazendo fusões e aquisições, ele está trazendo as famílias ricas para gerir o patrimônio, seja nos próprios fundos, né, via asset, ou levando para outros fundos via wealth, com uma consultoria. Ele está fazendo o sales trading, dando liquidez para as pessoas, e ele vê todo esse mercado e vê oportunidades, dá crédito e, além disso, compra participações em empresas que ele acha relevante para ele, tá? Então, essa é uma parte de participações. Além disso, temos mais um pedaço, né, de 16% em outros tipos de investimentos, né, próprios do banco, que a gente chama de tesouraria, né, que são títulos, bondes, ações fora do Brasil. Então aqui a gente está falando praticamente de um investimento próprio em ativos líquidos, tá, pessoal? Bom, pessoal, então BTG é um grande banco de investimentos brasileiro, né, que atua praticamente em todas as verticais de dívida, oferta de ações, fusões e aquisições, trading, entre outros, né, todos os pontos que nós passamos aqui. E se a gente pegar aqui na nossa apresentação, né, no slide 9, a gente vê onde ele opera, tá? Então, Investment Bank, Brasil, Chile, Colômbia, México, Argentina, Peru, Estados Unidos, Reino Unido. Do lado de dívida, né, de emissão de crédito mesmo, a gente está falando de Brasil, Chile, Colômbia, Sales Trade em todos os países, de ponta a ponta, Asset, menos na Argentina, né, do lado de fundos, Wealth, fazendo gestão de dinheiro aí de altíssima renda, menos Argentina e Reino Unido, e varejo, né, só no Brasil, através de quem? Do Banco BTG Digital, né, uma das coisas muito importantes nesse case, né? Porque o BTG Digital começou a crescer e ganhar um destaque, né? Então o BTG está se posicionando, tem muito dinheiro, profissionais qualificados, né? E tem se colocado cada vez mais como um player digital. Os números do BTG Digital não são abertos, tá? Então o BTG não divulga quantos clientes tem, receita, nada disso, provavelmente ainda porque deve ser um projeto ambicioso, mas ainda não deve ter números robustos, então por isso o BTG deixa de alguma maneira esses números fechados, por uma questão estratégica, né? Esses números, os números do digital, né? As receitas, eles estão dentro de Wealth, mas não existe nenhuma quebra, tá? Outra coisa importante, vou colocar aqui no slide 11, é a participação em outros ativos, né? Então, por exemplo, o Banco BTG tem 39,5% do Banco Pan. Bom, se a gente está falando aqui do BTG Digital, né? O BTG ele busca clientes classe A e B. O Banco Pan ele tem um leque mais aberto, né? Então ele consegue pegar outras faixas de renda, C, D e E. Tá? Então ele está exposto a todo esse mercado digital
Ele tem uma série de outras empresas também que ele tem participação, né, como eu falei, essa True Seguros, entre outras aceleradoras que ele tem dentro da estrutura dele, buscando essa melhora digital. Então ele é um banco de investimentos muito diferente dos bancos tradicionais, que tem um componente digital, está entrando, né, tem a grande participação aí no Banco Pan e no BTG Digital também está desenvolvendo, e esses números ainda não estão tendo impacto no resultado, nem no valuation da empresa, tá? Se a gente voltar aqui para o mapa, a gente está falando de um banco que negocia próximo, o preço-lucro dele variou muito, né? Em 2015 teve alguns problemas em função de questões legais, né? O grande calcanhar de Aquiles do banco é essas questões de complicações que eles tiveram aí do lado jurídico. Tudo indica, com conversas com a empresa, que isso já passou, tá? Então não teria mais grandes problemas, é algo para monitorar, né? Mas ele sempre negociou com um desconto muito próximo dos bancos e a partir de 2019 ele começou a ser entendido de fato como um banco que tem um componente digital. Do lado do business como um todo, né, a gente está falando de business de banco de investimentos, não de crédito, que tem outros drivers de crescimento. Então o BTG está muito mais próximo de empresas financeiras, não bancos, né? Se a gente pensar estritamente aqui do lado das receitas, do que propriamente de um banco tradicional, né? Ele é um banco de investimentos. Não tem que ser negociado no mesmo múltiplo de bancos, ele não tem aquele risco. Os digitais vão tomar todo ele e o business dele depende muito mais de uma execução de profissionais de alta linha e de uma rede de relacionamento que existe uma grande barreira de entrada que não é simples de conseguir. Então, se a gente pensar nas empresas financeiras não bancos aí, negociando próximo a 20 vezes lucro, o Banco BTG deveria estar muito mais próximo desse nível, sem contar ainda o componente digital. Então, tem vários pontos aqui que são positivos do lado do Banco BTG, tá, pessoal? Então aqui estão todos os dados, né? Eu deixo aqui no mapa da bolsa aqui os principais dados, site RI, o histórico da empresa. Mas só recapitulando, estamos falando de um banco de investimentos que ganha dinheiro, dívida, emissão de ações, fusões e aquisições, asset, né? Fazendo gestão de recursos, tendo fundos, gestão de recursos de grandes famílias, fazendo sales trade, né, que nada mais é do que corretagem e oferecendo serviços aí para os grandes fundos, grandes investidores institucionais, carteira de crédito para grandes empresas e tendo participação em pequenas, médias e grandes empresas, né, mas uma participação minoritária, além dos ativos que ele tem como ações e bonds fora do país, tá? Então esse é um banco complexo, né? Não é algo simples, é diferente, bem diferente dos bancos tradicionais, mas é interessante, né, para quem acompanha, para quem gosta do mercado financeiro, para quem quer trabalhar, para quem quer mudar, entender um pouquinho mais o que cada área faz, né? A gente vê muitos nomes, siglas difíceis, mas na média, né, nós temos esses principais pontos aqui de áreas dentro de um banco de investimentos, e no caso do BTG. Tá certo, pessoal? E aí, gostaram dessa Masterclass? Bom, nas próximas vamos falar sobre todos os bancos, as empresas elétricas na B3, varejo, e-commerce, farmacêuticas, entre outras. São mais de 74 Masterclass falando sobre os modelos de negócios de cada empresa que está listada, né, e compõe o índice Ibovespa. Tudo isso num projeto ambicioso que eu chamei de top-down. Se você quiser ter acesso a esse projeto e todas essas Masterclass, é só utilizar o link aqui embaixo e utilize a palavra Masterclasses. Vai ter um presente para vocês. Espero que gostem. Um grande abraço.